Fala, Sextona, tudo bem? De volta aqui para mais uma semana de aulas. Essa semana a gente vai trabalhar a apostila 2. O tema é disfarces. Então a gente vai ver um pouquinho do que se trata. Sabemos que os seres vivos se adaptam aos mais diferentes ambientes e que utilizam algumas estratégias para sobreviver. Tais seres vivem em comunidades e relacionam-se com fatores físicos do ambiente, formam os ecossistemas. Muitas vezes, esses organismos precisam se disfarçar para sobreviver. Observe as figuras, identifique esses disfarces. Como esses disfarces ajudam os animais a sobreviver? Então, olha as figuras aqui, né? Nós temos o urso polar na neve, nós temos a borboleta quase da cor da ferragem onde ela está aqui, o inseto parecido com o pau. Então, essas ferramentas ajudam eles a sobreviverem. Pensando nisso, você acha que os insetos das figuras sobreviveriam em um gramado? Explique. Então, dá uma olhadinha nesse inseto e vê se ele sobreviveria num gramado. Dê alguns exemplos desses disfarces que você conhece ou pesquise e registre no seu caderno. Não esqueça de colocar ilustrações nos registros. Então, para a gente continuar aqui antes de ir na obra, mãos à obra, eu vou passar para vocês um videozinho. Nossa, gente, vocês perceberam que eu tô aqui? Eu tentei fazer uma camuflagem pra ver se me confundia com o ambiente, mas parece que não deu muito certo. Talvez se eu tivesse tentado mimetizar alguma coisa, tivesse dado mais certo. Vocês sabem a diferença entre mimetismo e camuflagem? Não? É fácil! Eu sou a Nath, a sua aprendiz de cientista do Britânica Escola. E te explico isso rapidinho. Quando uma característica específica faz com que o animal se confunda com o meio ambiente, chamamos isso de camuflagem. Alguns animais têm características físicas especiais que os ajudam na hora de conseguir alimentos e de se proteger dos predadores. Algumas lebres, por exemplo, ficam com o pelo branco no inverno para se confundir com a neve. Nas outras estações, elas têm o pelo marrom para combinar com o chão de terra. Assim, fica mais difícil para os predadores das lebres encontrarem uma. Espertas, né? Tem também o bicho-pau, que podem ser da cor verde ou marrom. Percebeu que ele tem cor e formato parecidos com os de algumas plantas? Isso ajuda a fugir de predadores. Os bichos-pau são bem parecidos com as plantas das quais se alimentam. Manchas, listras e outros padrões de cor ajudam a mascarar o formato verdadeiro de alguns animais. As listras das zebras, por exemplo, complicam a vida dos predadores delas. Por causa das listras, os predadores têm mais dificuldade para distinguir exatamente onde cada zebra se encontra. A natureza é muito inteligente. Os animais adquirem essas características úteis por meio de um processo chamado seleção natural. Quem deu o nome a esse conceito foi um cara chamado Charles Darwin. É assim, indivíduos com certas características têm mais chance de sobreviver e procriar do que indivíduos da mesma espécie que não têm aquela característica. Os indivíduos que sobrevivem transmitem a característica especial para seus filhotes. Depois de muitas gerações, toda a população daquela espécie vai passar a apresentar aquela característica útil. Já o mimetismo é quando, em vez de imitar o ambiente, uma planta ou animal imita uma espécie. E isso pode ser muito útil. Quer um exemplo? A borboleta vice-rei tem gosto agradável para as aves. Já a borboleta monarca tem gosto ruim e é tóxica. Portanto, as aves evitam comê-la. E dá para ver que as duas espécies têm uma coloração laranja e preta muito parecida. E por que isso é útil? Se uma ave avista uma borboleta vice-rei e pensa que ela é uma borboleta monarca, a ave se intimida e sai de perto. Dessa forma, a borboleta vice-rei se livra de virar um moço. Alguns animais usam o mimetismo para caçar outros seres vivos. É o caso da tartaruga, que tem a língua parecida com uma minhoca. Para comer um peixe, tudo que a tartaruga precisa fazer é ficar na água com a boca aberta, à espera de um peixe desavisado. Crente que encontrou uma minhoca para comer, o peixe vai cair na armadilha e ser devorado pela tartaruga. Não são apenas os animais que usam o mimetismo para sobreviver.
As plantas também fazem isso. Às vezes, o maracujá desenvolve em suas folhas umas protuberâncias parecidas com os ovos de uma borboleta. As borboletas, então, não põem ovos nas folhas do maracujá, porque pensam que outra borboleta já fez isso. Assim, o maracujá evita ser comido pelas lagartas que se desenvolveriam a partir dos ovos das borboletas. Gente, a natureza é impressionante e curiosa mesmo. E se você gostou, deixe seu joinha nesse vídeo e se inscreva no nosso canal. Então, agora que a gente viu o vídeo, a gente viu a diferença entre camuflagem e mimetismo, a gente viu a importância dessas duas estratégias dos seres vivos, né? Para que eles usam essas estratégias? Para sobreviver, para conseguir se manter num ambiente, para fugir de predadores, para conseguir alimento. Então, esse tipo de estratégia é muito importante para a sobrevivência dos animais. Então, aqui ó, a gente vai grifar algumas coisas. Disfarce pelas cores. Vocês vão grifar esse primeiro capítulo aqui, ó. Certas espécies têm em comum o ambiente em que vivem. Então, até é rochoso. Então, aqui eles vão ficar parecidos com o ambiente onde eles estão. Então, vocês vão grifar para mim esse parágrafo aqui. Depois, disfarce pelas formas. A gente vai grifar o quê? Essas duas linhas aqui, ó. Muitas espécies são comuns, são confundidas com o ambiente porque apresentam as cores e a mesma forma do ambiente onde vive. Então, vocês vão grifar essas duas linhazinhas para mim. Aqui os exemplos já foi visto no vídeo, tanto desse quanto de baixo. O mimetismo, a gente já viu que ele imita uma outra espécie. O exemplo da borboleta vice-rei e da monarca, que a gente já viu no vídeo. E depois a gente vai fazer essas 5 atividades aqui essa semana. Ok? Então a gente vai fazer aqui até a atividade 5 na página 7. Então tá tudo aqui muito simples, muito fácil de entender. Só voltar aqui, dar uma lida, procurar. Certo, pessoal? Essa é a atividade de hoje. Tchau, tchau e até a próxima.